Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos no ar com mais uma série Café com Palavra. Esse é o canal Cura Emocional pela Palavra, o canal que vai te ensinar a conhecer a Palavra de Deus. Eu sou a missionária Leila e estou aqui para te ajudar a entender e conhecer a vontade de Deus na tua vida. E eu gostaria de pedir a você que você já deixasse seu like, que você viesse compartilhar essas mensagens, ser um semeador dessa palavra. Então, nós vamos hoje, Nesta série de hoje, nós iremos aprender como identificar a voz de Deus, a voz de Deus. O que nos impede de ouvir a voz de Deus? Muitas vezes nós somos impedidos de ouvir a voz de Deus. Não é que Deus não está falando. Ele está falando a toda hora, a todo tempo. Deus fala através da sua palavra, mas muitos não leem. Deus fala através de sonhos, mas muitos não entendem. Deus fala através de pessoas, mas muitos não reconhecem. Mas o que é que nos impede de ouvir a voz de Deus? Então, vamos abrir no livro de João, capítulo 10, versículo 27. Se você aí não tiver sua Bíblia, você escuta. A palavra do Senhor vai dizer: as minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então aqui Deus está falando de uma forma muito clara que Ele fala o tempo todo, mas muitas vezes não conseguimos ouvir. Às vezes o pensamento é tão barulhento, o nosso pensamento, as nossas vozes internas são tão barulhentas que nós não conseguimos deixar a voz do Espírito Santo falar. Lá no Salmo 46, no versículo 10, a palavra do Senhor vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então Deus também vai precisar que você tire um momento para ouvi-lo, para ficar a sós com Deus, para deixar a sua mente clara, a sua mente sem confusão. Porque enquanto as nossas mentes estiverem presas a ouvir outras vozes, pensamento acelerado, então outras vozes vão dominando. Mas tem outras vozes que não são apenas as nossas vozes internas, que vão também tomando espaço, muitas vezes, nas nossas mentes. As redes sociais, a opinião das pessoas, às vezes também a própria cultura, as emoções, porque as emoções elas querem muitas vezes ter espaço em nossas vidas. Então nós não podemos ser governados por nenhuma dessas coisas. As redes sociais hoje têm tido uma influência muito grande na vida das pessoas. As pessoas elas têm perdido mais tempo nas redes sociais do que buscando a Deus, do que tentando entender a palavra de Deus. Ou mesmo orando, buscando a presença de Deus. A opinião das pessoas muitas vezes pesa muito mais do que a opinião de Deus sobre nós. A palavra diz do Senhor, a Bíblia diz: os seus pensamentos que tenham para convosco, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas as opiniões delas, para com elas mesmas, e de outros, pesam muito mais do que a própria declaração da palavra de Deus. A cultura muitas vezes vai influenciar, né? Existem pessoas que vêm de uma cultura de outros países até mais fria, né? Que também tem uma dificuldade de ouvir a voz de Deus, que não foram ensinados a ouvir a voz de Deus. Também no Brasil tem essa cultura de ouvir muitas vozes. O Brasil é um país barulhento, né? E isso dificulta também a gente ouvir, parar, ficar no silêncio, entrar dentro do nosso interior para ouvir o Espírito Santo falando conosco. E as nossas emoções, elas são cheias de vontades. E elas muitas vezes são enganosas. E se nós não pararmos para discernir o que é emoção e o que é a voz do Espírito, muitas vezes seremos confundidos. Quando nós ouvimos tudo, nós não conseguimos discernir a voz de Deus. Um outro ponto aqui também
que nos impede de ouvir a voz de Deus, então nós estamos falando de fatos e de coisas que podem nos impedir de ouvir a voz de Deus. E o terceiro ponto que eu queria deixar aqui para você é um coração que está desalinhado. Lá em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer: as vossas iniquidades fazem separação. Então entenda, não é que Deus não fala, é que o coração não está sensível para ouvir a voz de Deus. Porque está desalinhado da palavra de Deus, está fazendo as suas próprias vontades, não está fazendo a vontade de Deus, não está buscando cumprir a palavra de Deus, não está nem mesmo tentando ler e entender a palavra de Deus, não está buscando. Então, quando o coração está desalinhado, ele não vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ou seja, que esse é o último ponto, o quarto penúltimo ponto, falta intimidade. Então entenda que Deus, ele fala com quem anda perto, com quem anda com ele. Como que Deus vai falar com uma pessoa que não está nem procurando a sua presença? É mais difícil. A palavra do Senhor vai dizer em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então quem não busca não reconhece a voz de Deus. É preciso que haja essa busca para que verdadeiramente a presença de Deus seja achada em nós. Deus está falando conosco porque somos seres espirituais. O Senhor fala ao nosso espírito. Nós somos verdadeiramente, desde a nossa origem, nós já nascemos espirituais, mas o mundo e as coisas, e muitas vezes descendências, contaminaram a nossa essência. Mas o Senhor veio, Jesus veio em carne para descontaminar, para nos dar vida, vida e abundância, porque a palavra do Senhor diz que Deus enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se nós ouvirmos a voz de Deus, nós nos dobrarmos à presença de Jesus Cristo, nós vamos aprender a ouvir essa voz maravilhosa, a voz suave de Jesus Cristo. A voz de Jesus Cristo, ela não vem com barulho, ela não vem com gritos, ela vem com mansidão. Então entenda, esses pontos que eu estou deixando aqui para você, são alguns pontos que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Porque às vezes as pessoas dizem, mas tanta gente fala que ouve a voz de Deus, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Porque está acontecendo isso. E o quinto ponto é a desobediência. Então às vezes o Senhor já falou algo e nós não ouvimos. Por exemplo, eu estou falando algo aqui da parte de Deus para o teu coração. A palavra do Senhor diz que se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Também lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, a palavra do Senhor vai dizer, sede praticantes da palavra. Então, muitas vezes, nós ouvimos a palavra e dizemos, eu creio em Deus, eu creio nisso, mas nós não praticamos, ou seja, nós não oramos. Então, não adianta somente ser ouvintes, nós precisamos também praticar a palavra. Não somente dizer que crê, mas também orar, porque praticar a palavra é orar. É buscar a presença de Deus. Deus está falando agora, nesse momento, para você. Mas você está ouvindo? O que você está ouvindo nesse momento? A sua mente? As pessoas? O medo? Ou Deus? O problema não é a falta da voz de Deus. É o excesso da distração. Deus nunca parou de falar. Nós é que nunca paramos para ouvi-lo. Então hoje o Senhor está chamando você para ouvir a voz de Deus, para tomar uma decisão de andar com Cristo. E se você quer entregar hoje a sua vida a Jesus, faça esta oração comigo e diga, Pai, hoje eu quero ouvir a tua voz. Hoje eu ouço essa irmã que fala comigo agora e eu estou entendendo que vem de ti este canal. E eu aceito Jesus como meu Salvador e entrego a minha vida no teu altar. Escreve meu nome no livro da vida, pois a partir de hoje eu quero andar com o Senhor. Perdoa os meus pecados. Porque eu agora creio que qualquer que tenha sido o meu pecado, o Senhor é fiel e justo para me perdoar e purificar de toda a injustiça. Em nome de Jesus, eu me arrependo, Senhor, de todos os meus pecados. E eu quero andar a partir de hoje com o Senhor. Limpa o meu nome, limpa a minha vida e escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus.
Você fez essa oração? Se você fez essa oração, o Senhor certamente ouviu e escreveu o teu nome no livro da vida. A palavra do Senhor diz que aqueles que vão a mim, de maneira nenhuma vos lançarei fora. Está escrito, isso disse Jesus. Aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Jesus te ama. E Ele hoje ouviu a tua oração. Agora, procura uma igreja perto de você. Mas, se você não encontrar, fique aqui andando conosco. Caminhe conosco. Esse canal foi dado para você aprender a palavra de Deus. Esse canal foi feito por você e para você. E foi feito com muito amor. E você que já conhece Jesus, mas está com sua vida aí toda desalinhada, hoje é dia do alinhamento. Faça uma revisão desses pontos que eu falei e veja se você se enquadra em um deles. E se você achar que se enquadrou, então faça a oração nesse dia de hoje, dizendo ao Pai: Pai, eu quero hoje me alinhar com o Senhor e quero te pedir perdão. Pai, eu quero ouvir a tua voz, eu quero entender a tua vontade, dia após dia, e deixar o Senhor ser o governador na minha vida. Hoje eu coloco a minha vida novamente diante da tua presença no teu altar e me submeto a ouvir a tua voz, doce Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, o Senhor contemplou o teu clamor, porque os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todos os males. Justos não são aqueles que são bonzinhos, são aqueles que foram justificados por Jesus na cruz e que aceitaram o sacrifício de Jesus. Amém? Então, nesse dia, eu quero dizer para você que você já está remido, você já está salvo e você já está alinhado à presença de Deus. E essa foi a nossa mensagem de hoje. Continue na série escutando, ouvindo a voz de Deus. E até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.